Bom dia, pessoal. Bom dia, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas, nossa aula de número 14 já, certo? O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos continuar a trabalhar com as estruturas de controle de fluxo. Nós estávamos vendo as estruturas de repetição, certo? Eu quero que repita um certo conjunto de instruções, um certo conjunto de códigos, de linhas, certo? Como que eu quero que repita? É com base numa condição, eu quero que repita o número de vezes, eu quero que repita para sempre, certo? Foi isso que nós estávamos vendo. Muito bem, vamos lá. O que nós já vimos até então? Nós vimos a estrutura while, certo? O que era a estrutura while? Era aquele enquanto. Enquanto o quê? Enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo o bloco do while, certo? A partir do momento que a condição lá dentro passa a ser falsa, a execução desse looping vai ser interrompida, ele vai sair do looping e vai para o próximo bloco de código. Como que era nesse exemplo aqui? Cadê meu laser? Enquanto o meu contador for menor do que 4, essa variável contador que eu inicializei zerado, ele vai fazer esse bloco de código, ele vai executar 2 pontos para indicar o início do bloco, o bloco em si tem como indentação constante. Uma vez que ele não faz mais parte, não tem mais indentação, ele não faz mais parte do bloco. Ele sai. Nós vimos ainda o bloco do for. Foi o último assunto que nós vimos. Como que funciona o for? Qual que seria a tradução de for para começo de conversa? Do inglês para português. É um para. Boa, Paulo Henrique. Para o quê? Para cada elemento dentro desta coleção. Como assim? Como assim, para cada elemento de uma coleção? O que é uma coleção mesmo? Uma coleção vai ser uma lista, uma coleção vai ser um dicionário, é uma coleção de itens, aquelas estruturas que nós já vimos antes. Esses itens, certo? Essa lista, esse dicionário, ele vai ter o que lá dentro? Ele vai ter uma série de itens, tá? O for, ele vai percorrer todos os itens dentro dessa sua coleção, por exemplo, da sua lista, certo? Vai passar por cada um deles. E ele vai executar o bloco do for uma vez para cada um dos itens. Uma vez que ele passou por todos os itens, ele vai encerrar a execução do for, certo? Vai seguir para o próximo código. Eu não preciso especificar um ponto de parada, uma condição. A condição para encerrar vai ser ter passado por todos os itens. E eis o exemplo que nós vimos. Eu tinha aqui uma lista de nomes, certo? Com 3 elementos. Fulano, Beltrano e Cicrano. E para cada nome em nomes, eu dava print em nome. Tá, esse nome, isso tudo bem, é a lista. Mas esse nome no singular veio da onde esse cara? Este nome no singular é uma variável que eu crio pro meu for. Tá, mas que valor que vai ter esta variável? E esse cara eu poderia chamar do que eu quiser, em vez de nome, eu podia colocar Batman se eu quisesse. Perdão. O valor dessa variável vai ser o elemento que ele está passando na coleção por vez. Certo? Obrigado, Paulo Henrique. Ele está passando no primeiro elemento da lista, o nome vai ter valor de fulano. Encerrou o bloco do for, volta para o começo.
tem mais elementos para passar, tem mais elementos para iterar. Se acostumem com essa palavra, iterar, eu vou utilizar muito. Tem mais elementos para iterar? Tem, ele só passou por fulano. Tem Beltrano, tem Cicrano. Ele vai, então, para Beltrano. Nome nesta outra volta vai valer Beltrano. Deu print Beltrano. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para iterar? Tem. Não iterou Cicrano. Nome, então, vai ter o valor de Cicrano. Dá o print no Cicrano. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para iterar? Não, não tem. Ele já passou por todos os elementos. Se ele já passou por todos os elementos, ele vai sair do bloco do for, ele não vai mais executar essa estrutura de repetição, ele vai vir aqui para a linha 5. No caso, não tenho nada, né? Encerra meu programa. Bloco do while, bloco do for, meus caros. Dúvidas? Faz sentido? Não faz? Vocês querem que eu faça um outro exemplo? O que vocês me dizem? Essas estruturas de repetição, como é que a gente tá? Suave, certeza, galerinha? Vou confiar então, hein? Se for com números, vamos criar um exemplo. Ampliar meu Visual Studio aqui. Vamos criar uma pasta para aula de hoje. Essa é a nossa aula. Opa, pasta. Ó, 14. Lá dentro, testes 14.py. E se for números, perguntou o Renan. Se eu tiver uma lista de números, então. Me falem números. Sugestões de números. Vários. 7, o que mais? 6, 5, 4 e 6. Bem, vamos iterar esta lista de números. Para cada número em números, eu vou dar um print no número. Vamos fazer uma f-string. Número de momento. É o N. Não ligue para o meu aqui, que ele está mostrando esse listing. Deixa eu até desativar esse negócio. Consigo desativar fácil. Deixa eu só mudar a configuração aqui. A gente já... Só para ficar igual de vocês. Esse monte de mais gente vai ver ao longo do curso o que é, tá? Vocês vão ter ativado isso também no futuro, não se preocupe. Beleza. Para cada número em números, eu vou dar print, então. Não é o que eu tô passando. Vamos debugar esse cara. Terminou todo mundo? Eu vou dar um print aqui. Fim do programa. Bem, o que o Python ele vai fazer? Ele vai inicialmente criar para mim essa lista de números. Tenho números que é uma lista. E tá aqui os valores de seus índices, certo? No índice 0 tem um 7, no índice 1 tem um 6, no índice 2 um 5, no 3 um 4,
No índice 4 eu tenho um 6. Todos inteiros, o comprimento total dessa lista são 5 valores. Para cada número na minha lista de números. Na primeira volta, meu INE vai valer 7. Certo? Eu vou dar print, o número de momento é o 7. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Próximo elemento. Tem mais elementos para eu iterar? Tem. Vou gerar quem agora? O próximo, 6, né? Vou dar print lá no 6. Terminou, vai para o próximo, e assim vai, né? Não faz diferença se a lista ela é uma lista de números, se ela é uma lista de strings. Eu tenho os dois aqui no meio, certo? Ele vai passar, ele vai iterar da mesmíssima forma. Não existe segredos aqui. Tranquilo, Renan? Fechou. O que mais que nós vimos? Cadê? Aqui. Eu falei para vocês ainda de duas palavrinhas-chave, certo? Palavra-chave contínuo e palavra-chave break. O que eles fazem mesmo? Vamos dar uma relembrada. Palavra-chave contínua, a partir do momento que a minha estrutura de repetição bate num contínuo, que o Python executa um contínuo, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar imediatamente a próxima volta. Ele não vai terminar a volta atual, certo? Não importa, mas eu tenho mais 1000 linhas dentro desse for, desse while. Não importa. Ele vai para a próxima volta, vai para o próximo elemento. Aqui, no exemplo, eu estou usando um continue com um for, mas eu poderia usar um continue com um while também. Certo? São com as estruturas de repetição. O que eu tinha nesse exemplo aqui? Eu tinha uma lista de nomes. 3 elementos ainda. Fulano, Beltrano, Cicrano. Estava dando um print para cada nome. Vamos até fazer aqui. Não tenho? Não, vamos criar. Uma lista com 3 nomes. Me digam 3 nomes. Escrevam aí. Sugestões. Paulo, Pedro e Renan. Ih, demorou demais, cara. Agora já era. Pô, mas discriminação com o Renan, hein? Canais disso. Tá bom. Pedro, Paulo e Alex. Porra, mas vocês são. Vai, Renan mesmo. Não consegue tirar um consenso? A gente vai, Renan. Beleza. Para cada nome na minha lista de nomes, vou dar print no nome. E que ele vai em nome of begin. O que ele vai fazer? Vai dar um print em cada um dos valores da lista. Só que não era isso. Eu vou colocar aqui. Se o nome que ele está passando de momento for igual a Pedro, eu vou dar um contínuo. O que isso vai fazer? Vamos dar uma olhada. Tenho lá minha lista de nomes. Para cada nome na lista de nomes. Primeira volta
O nome de momento vai ser o primeiro valor da lista, que é Paulo. O nome de momento é igual a Pedro? Não, é igual a Paulo. Diferente. E vai dar print no Paulo. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Próximo elemento. Tem mais elementos para iterar? Tenho. Pedro. Certo? Meu N vale Pedro. O N é igual a Pedro? Sim. N é igual a Pedro. A condição é verdadeira. Sendo verdadeira, nós vamos para dentro do bloco do if. Dentro do bloco do if tem a palavra-chave continue. Repare aqui agora o que vai ocorrer quando o Python rodar esse continue, certo? Ele voltou para o começo do for. Ele não terminou a volta que ele estava fazendo. Ah, mas e aquele print que estava dentro do for ainda? Se exploda. Não vai rodar, não vai acontecer. Já era, meu irmão. Isso aí morreu. Foi para a próxima volta. Próxima volta vai para o próximo elemento, certo? Ele estava no Pedro, agora vai para o Renan. É igual a Pedro? Não, não é. É Renan. Vai dar o print no Renan. Terminou, volta para o começo. Tem mais alguém para passar? Não, não tem. Fim do programa. Tem nexo esse cara aqui? Entenderam contínuo? O porquê que ele não deu o print no Pedro? Eu poderia ter 10 mil linhas depois do continue. Nenhuma delas ia ser executada se ele batesse no continue. Dentro do for, né? Ele ignora o valor do if? Não. Não é que ele ignora o valor do if. Vamos ver. Vamos ver de volta. Lista de nomes. Primeira volta, esta minha variável n vale o quê? Vale o primeiro valor da lista. Paulo. O valor de n neste momento é igual a Pedro? Não, ele é igual a Paulo. Condição é falsa, não entra no if. Segue em frente, dá o print no n em Paulo. Ele pega o valor do if e se esse valor bater, ele apenas passa direto. O if é uma condição que eu coloquei para ter o continue, certo? Eu podia ter uma outra condição ali, eu poderia ter uma outra lógica, permitindo que ele execute o continue ou não, certo? Essa foi a lógica que eu criei. Poderia ter outra necessária. Beleza. Paulo, beleza. Próximo elemento, Pedro. O nome de momento, ele equivale a Pedro? Sim. Esse N nessa volta vale Pedro. Isso aqui é verdadeiro. Sendo verdadeiro, vai entrar no if. Tem aqui nada demais, né? A questão é essa palavra-chave continue. A partir do momento que o Python executa o continue, ele vai forçar o Python a voltar para o começo do for para ir para a próxima volta do looping. Não importa se eu tinha mais coisa nessa volta do meu for ou não, na volta do meu looping ou não. Vai para o começo do looping, próxima volta, meu irmão. Ah, mas e o print? Já era o print. Eu mandei voltar. Não vai dar o print. Voltou para o começo. Claro. Não deu o print em Pedro. Fez sentido, Paulo Henrique? Mais ou menos? Não? Certeza. Boa. Galerinha, não é que ele pega o valor do if. O if foi uma condicional, certo? Que lá dentro ele tem o bloco contínuo.
Ah, eu poderia fazer o continue fora do meu for. Ele vai dar dentro do for aqui fora do if, perdão. Vai ter um Batman e aqui no meio ele vai ter um continue. Posso ter algo assim? Eu posso. Só que repare, como eu não tenho nenhuma condicional neste continue, ele vai sempre ser executado. O que o continue faz? Ele faz forçar a volta a ir para o começo, certo? Ele faz forçar aquele looping que eu estou, voltar para o começo do looping. Este código aqui da linha 8 jamais vai ser executado. O Python não vai conseguir alcançar ele, certo? Ele nunca vai dar print nesse Batman. E o Visual Studio é legal, ele entende isso. Ele vai mostrar até esse código mais acinzentado, certo? Dizendo, ó, nunca vai alcançar esse cara. O Continue, ele vai impedir isso. Tá? Então não faz muito sentido você ter ele fora de um if, fora de uma outra, de uma condicional, né? Essa condicional que eu criei foi a lógica que a gente fez aqui. Poderia ter outra, eu poderia ter outra, né? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pensar aqui num caso. Vamos pegar um número via input. Vamos fazer isso dentro de um looping. Eu quero fazer isso. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Digite um número entre 1 e 10. O que seria mais interessante aqui a gente ver. Vamos fazer um loop infinito. Enquanto verdade vai ser verdade sempre. Eu vou pedir um número, certo? Entre 1 e 10. Tá? Ou 0 para sair. Vamos colocar aqui. Como é que a gente sai mesmo? Ah, esse é o próximo assunto, né? Aquele comando break que nós tínhamos visto. Se este número esse while true ele é um loop infinito, né? Ele sempre vai rodar, ele sempre vai pedir um número. Só que nós vimos na aula passada um outro comando que força a sair de um looping todo. Era qual o comando? Era o break. O break ele sai de um loop infinito. Ah, mas o que ele digitou não foi um 0. Não é de breakpoint. Breakpoint são esses caras que eu coloco aqui em vermelho, certo? Lá dos números. Esse aqui são os meus pontos de parada. Aqui eu só quero parar a estrutura de repetição. Eu quero parar o looping como um todo. Exato, essas bolinhas aqui a gente chama de breakpoint. Limpar esses caras. Beleza. Mas se o número que ele digitou não for 0, mas se o número que ele me digitou for menor do que 1, ou ainda o número
for maior do que 10, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem, né? Eu, burro, né? Tanso, valor inválido. Digite novamente. E como é que eu vou fazer com que ele digite novamente? Ora, tá dentro de um loop infinito aqui. Não tem por que eu pegar esse input de volta ou colocar esse cara dentro de um while. Ele já tá dentro de um while. Eu vou mandar ele de volta pro começo do meu while. Como que eu mando de volta pro começo? Contínuo. Boa, isso aí, Paulo Henrique. Se ele passou, certo? Se o número não é menor do que 1, não é maior do que 10, não é igual a 0, vou fazer um cálculo com esse número, sei lá. O dobro de número é esse número multiplicado por 2. Alguma coisa nesse gênero. E vamos rodar. Digite o número entre 1 e 10. 4. Que burrice que eu fiz aqui? Eu coloquei um meia junto. Sou um animal mesmo. Um número entre 1 e 10 ou 0 para sair? 4. O número de 4 é 8. Beleza. 8? O número de 8 é 16. 16. Valor inválido. Digite novamente. Tem que ser entre 1 e 10. 10. O número de 10 é 20. Tá? 50. Repare, ele não vai dar esse print aqui mostrando o dobro do número. Por quê? Esta condição do ELIF é verdadeira, vai entrar no ELIF. Uma calculadora de exponenciais com isso? Claro, não seria um problema. Tem um exercício, inclusive, que a gente faz uma calculadora de... Era de exponencial agora? Não lembro se era de exponencial. Eu acho que até tem um exercício aqui. Era de fatorial, se não me engano. Isso, cálculo de fatorial, por exemplo. Mas dá para fazer de exponencial também. Odeio fatorial. Repare, eu coloquei um 50. Opa, meu Deus, o que eu fiz aqui? Limpar. Eu coloquei aqui um valor 50 e por que ele não deu esse print para mim? Porque esta condição aqui, ela é verdadeira, ela entrou nesse ELIF, lá dentro tem esse contínuo. O contínuo é forçar o looping a voltar para o começo, ele não vai passar por esse print. Eu posso descobrir que eu posso desenhar na tela aqui. E some com o tempo, inclusive. Beleza, mas eu digitei agora um 0. Quando eu mando um 0, o que vai ocorrer? Ora, se o número for igual a 0, lá dentro ele tem este comando break. O que faz este comando break? Vamos dar uma olhada. Opa. Deu um fim do programa para mim. Por quê? Qual que é a ideia deste comando break? O break, ele vai encerrar todo o loop. Ah, mas era um loop infinito. Ah, mas ele tinha mais voltas para fazer, ele tinha mais elementos no for para passar. Pouco se importa. Ele vai explodir o teu estrutura de repetição, vai seguir em frente e é isso. Ele não vai terminar a volta, ele não vai passar pelos outros elementos, nada. Sai de todo o loop. Simples assim, simples assim.
É a única forma que nós temos de escapar de loopings infinitos, certo? Comando break. Dúvidas? Até aqui, galerinha. O cara odeia looping, né? Bateu nele ali, o cara vai, tipo, já era esse cara, eu vou matar esse looping aí e mata mesmo. Dúvida só tem na vida. Exatamente. Então, sem dúvida, sem perguntas, sem angústia, sem desesperos. Beleza. Exatamente, Henrique. E mais, galerinha? Nós vimos ainda este comando range, certo? O que faz o comando range? Ele vai gerar para mim uma sequência de valores numéricos, certo? Uma sequência de números inteiros para mim com base num intervalo específico. Como assim? Se eu gerar um range 5, ele vai gerar uma sequência de 0 a 4, certo? 0, 1, 2, 3 e 4, 5 números. E essa sequência que ele gera, certo? Com base nesse range, eu posso iterar ela, tá? Ela é um tipo de coleção, esse range. E o for, eu posso utilizar o for para passar por todos os valores de uma coleção. Se eu fizer um for num range, o que ele vai fazer? Ele vai executar o bloco do for para o valor que eu passei aqui dentro. A quantidade de vezes para o valor que eu tenho ali dentro. Ou seja, eu tenho para cada item em range 5, eu estou dando um print no i. Ele vai executar esse print, você vai fazer esse looping 5 vezes. Cadê meu Visual Studio? Beleza, obrigado. Para cada item em range 5. Vamos dar um print neste i. Uma quantia obrigatória de repetições. Talvez não seja obrigatório, porque vai que tem um break lá dentro, né? Vai que tem um continue na lógica. Né? A gente espera que ele faça 5 vezes. Se ele vai fazer de fato 5, aí depende da lógica dentro dele, né? Vamos rodar esse cara. Aqui ele fez o quê? 5 vezes deu print. O range, ele começa a contar a partir de 0. Então, foi 0, 1, 2, 3 e 4, 5 vezes. Só que imagine que, se o i valer 3, tem um break. Aí ele não vai executar 5 vezes, aí ele executou somente 3 vezes. Começou a quarta volta, já morreu. Mas não era um range 5, era um range 50. Ele vai executar 50 vezes, certo? De 0 até 49. Se colocar um contínuo, ele pularia, sim. Esse range é extremamente útil. Nós fizemos exercícios lá no começo, né? Que, peça 4 notas para o usuário e calcule a média. Como que nós fazíamos? Com 4 variáveis. Como que nós podemos fazer agora? Vou fazer um range 4, eu vou ter uma lista de notas. E para cada
item em range 4, eu vou fazer o quê? Notas.append, eu vou adicionar lá o input. Digite a... Ele começa em 0 e mais 1, nota. Fora do meu for, eu vou calcular a média. Vamos dar um print em notas. A média desse cara vai ser o quê? A soma das notas dividida pela quantidade de notas. Vou dar um print na média. Primeira nota. Opa, tem um E sem querer. Primeira nota, segunda, terceira, quarta nota. Certo? Então lá a minha média. Muito mais fácil do que eu criar 4 variáveis, ou fazer 4 inputs. Né? Ainda mais se eu aumentar, que não eram 4, eram 20. Por aí cada vez fica mais fácil, né? Cada vez eu digito menos. Vale mais a pena. Muito bem. Galerinha, essa aula foi uma aula de revisão, certo? Próxima aula, vocês vão fazer mais exercícios de for para mim, tá? Nós ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua, então. Até mais, meu bom povo. Salve, Paulo Henrique. Salve, Renan. Falou, galera.